As crianças que vieram nos encontrar foram marcadas por múltiplas feridas espirituais interiores. Sofreram logo no início da infância, em famílias que nem sempre eram saudáveis. O único caminho a seguir é mostrar de alguma forma a essas crianças e às suas famílias, se elas estiverem preparadas para se abrirem, meios de expressar o amor. Os ciganos são muito frequentemente associados a grupos de música popular, tamborins coloridos, dança e um estilo de vida despreocupado, ou o oposto, com roubo e contrabando. Talvez tenha sido o caso quando os Roma eram um povo nômade. Desde que foram forçados a se estabelecerem, essas noções pré-concebidas se revelaram falsas, embora algumas das características ainda permaneçam. Os ciganos vivem em grande número na Bulgária. A maioria vive na pobreza, em barracas improvisadas, privados de água corrente e eletricidade. E a maioria tem pouco ou nenhum trabalho. Lutam contra o próprio desamparo e contra a aversão que os búlgaros têm deles. A maioria não tem esperança no futuro, nem qualquer esperança de uma vida melhor. Mais de 88% dos romas búlgaros estão desempregados. Isso se deve principalmente à falta de instrução, pouca experiência profissional e frequente discriminação por parte dos empregadores. Os rendimentos são irregulares e muito baixos, provenientes principalmente de benefícios sociais e de trabalho sazonal na agricultura e construção, também da reciclagem, da recolha do ferro velho nas cidades, bem como da colheita de cogumelos e ervas nas montanhas e florestas. Escolhemos ajudar o povo Roma porque, como salesianos, somos chamados aquelas crianças e jovens que sobrevivem à margem da sociedade e precisam de ajuda. Quando chegamos aqui, em 2008, viemos com a intenção de trabalhar com o povo Roma. Embora nenhum dos três tenha tido alguma experiência significativa a trabalhar com os Roma, sabíamos que eles precisavam da nossa ajuda. Estávamos muito cientes dos resultados dos estudos que revelavam que estas pessoas sofriam de falta de instrução. Eu nunca tinha trabalhado com os Roma. Eu tinha uma atitude negativa e não queria trabalhar com eles. Mas, de repente, eu percebi que a nossa sociedade tem medo deles porque não os entendemos. E que eles também têm medo de nós porque eles também não nos entendem. No início, não sabíamos como começar porque tínhamos medo. Me lembro de quanto lutei contra esse medo certa noite. E no dia seguinte, decidi ir a Mahala, ao distrito deles, para ver como era. Como é que essas pessoas iriam me receber. Andar pelo distrito não só se revelou difícil,
como também assustador. Mas conseguimos entrar na comunidade de Roma graças às relações pessoais. E também porque eles sabem que os apoiamos e vamos continuar apoiando, aconteça o que acontecer. Tentamos unir a educação à fé desde o começo. Foi o caminho que traçamos desde o início. A fé e a educação são o caminho que escolhemos aqui em Stara Zagora. Foi aqui que encontramos crianças pela primeira vez durante alguns meses, graças a uma organização local que nos emprestou uma das suas salas de reuniões. Esse foi o primeiro contato que tivemos com as crianças. Não estávamos preocupados porque não sabíamos o que esperar. De qualquer forma, para mim, isso era algo muito novo. Por outro lado, porém, estávamos unidos pelo nosso objetivo e entusiasmo comuns. Era muito importante que, desde o início, soubéssemos que tínhamos uma paróquia búlgara aqui, que também incluía os Roma. Sabíamos que queríamos, de alguma forma, os unir, dar aos Roma uma oportunidade de se beneficiarem da educação e de conhecer Cristo. Desde muito pequenos, nós fomos educados aqui na Bulgária para ter medo dos Roma, para os considerar pessoas agressivas que, muito provavelmente, poderiam nos prejudicar. Contudo, eu decidi adotar uma abordagem diferente e o efeito foi incrível. Eu concluí que eram pessoas muito simpáticas e afáveis, sempre bastante acolhedoras. Quando nós íamos visitar alguém, eles ficavam muito felizes por termos ido. O acolhimento era sempre muito agradável, quer nos conhecessem bem ou não. Eu conheço Gâncio e Rumiana desde a nossa infância. Fiz amizade com Rumiana quando ela tinha 9 anos. Ela estava sempre alegre, era muito espontânea e sempre pronta para tocar, cantar ou dançar. Era uma criança muito amável e animada. Gâncio foi um dos primeiros rapazes de quem eu fiquei amiga, mesmo antes dos encontros na sala de reuniões. Eu me lembro dele quando ele era pequeno, sempre calado e muito sossegado. Fico feliz que, com o tempo, depois de terem constituído família, a nossa amizade continua forte e que em cada visita estejam sempre felizes por nos verem. Na verdade, eles querem que nós os visitemos sempre que possível. Como não moram em Stara Zagora, a viagem implica algum esforço, mas de vez em quando conseguem vir ao domingo para a missa ou para visitar a família. A Rumiana tinha 14 anos e eu 18. Eu sugeri que nos casássemos também, porque o meu pai vivia com outra mulher de quem eu não gostava nada, e com quem também era muito difícil a convivência. Por isso, eu fui forçado a me casar tão cedo e tão jovem. Na realidade, não tivemos cerimônia de casamento, apesar de termos dado a prova de sangue, muito aguardada por todos, embora menos hoje em dia por parte da moça, como prova da sua honra.
levamos a prova da nossa casa para a dos pais dela, para lhes mostrar e, assim, confirmar a honra da sua filha. Ou seja, que ela nunca tinha dormido com outros rapazes. E depois festejamos com bebidas e música sem restrições. Há fases em que a vida é muito difícil. Nesse momento, está muito difícil. Difícil mesmo. Bastante. Sem eletricidade. É muito difícil por causa da falta de eletricidade. Não podemos cozinhar nem aquecer a água. É muito difícil. Na cultura cigana, não há casamento da forma como entendemos a cerimônia civil ou religiosa. Na maioria das vezes, se trata do consentimento dos pais da moça e do rapaz. Duas famílias decidem juntas que os filhos vão se casar. A questão é que deve haver um casamento que possa ser visto por todos os vizinhos. Quando têm 14 ou 15 anos e não são bons alunos, eles fogem. Os pais percebem que não são capazes de protegê-los. Então, por vezes, é mais fácil casá-la e se livrarem desse problema, por assim dizer. Mas depois vemos como essas meninas têm cada vez mais filhos. E assim se torna um ciclo vicioso. Mais tarde essas meninas se arrependem, mas aí, infelizmente, já é tarde demais. As mulheres que trabalham na limpeza da cidade ganham entre 200 e 250 euros por mês. Os homens que trabalham num estaleiro de obras podem ganhar até 500 euros. O problema, claro, é que a maioria dos Roma não possui nenhum tipo de contrato. Por isso, os empregadores poupam nos impostos. Nesse sentido, o empregador está à vontade com os funcionários Roma, porque eles não podem se defender ou lutar para conseguir um contrato e usufruir de todos os benefícios da segurança social. Quase nenhum acredita que receberá os benefícios. Por isso, não se esforçam da maneira que o trabalho muitas vezes pede. Para eles, preencher papéis e outros documentos é muito difícil. As pessoas não os tratam com simpatia nesses lugares. Quando percebem que não sabem ler ou escrever, não querem ajudá-los. Eles têm um início de vida muito difícil. Especialmente aquelas crianças que, como em algumas famílias, não só vivem em condições terríveis, mas nem sequer conhecem os pais. Às vezes, os pais morreram ou se divorciaram, de forma que os filhos acabam indo viver com os avós, num só quarto, sem privacidade e sem nada que seja deles. As circunstâncias materiais são claramente duras, mas são as consequências morais que são muito mais difíceis e exercem uma influência mais duradoura.
No entanto, podemos ver que a mudança é possível, que de alguma forma é possível reorientá-los. Começamos a trabalhar com as crianças. As crianças dão sempre espaço, um meio de entrar numa cultura diferente suavemente, porque todas as crianças são curiosas por natureza, desejosas de conhecer pessoas novas, de descobrir quem são. Assim, as crianças entram na nova cultura sem demasiada ansiedade, para descobrir que podem se desenvolver e aceitar que são o povo Roma, feliz e grato por ser cigano. Ficam orgulhosos no bom sentido e conscientes daquilo que podem oferecer, de como podem enriquecer os outros, porque tem muitas características bonitas e valiosas. Por exemplo, a capacidade de se preocupar com os outros e assim compartilhar a vida juntos. É graças a isso, através das crianças, que se organizam reuniões com os pais. E, de repente, os pais percebem que este estrangeiro que trabalha com seus filhos não é má pessoa. Percebem que podemos trabalhar juntos e que este estranho também quer que as crianças se transformem em pessoas com uma vida digna. Eles eram muito pequenos quando começaram a ir à Fundação Dom Bosco. A minha filha mais velha tinha 6, 7 anos. Depois nasceram a segunda e a terceira. Eu também as deixei ir. Eu percebi que não havia problema e que estava tudo bem. Tudo bem. Nós nos preocupávamos como todos os pais. Afinal, eles eram desconhecidos. Mas depois decidimos deixar as crianças irem para esta fundação. Primeiro foram as crianças e depois fomos nós. A fundação faz muito por elas. Arranjou um espaço para atividades e depois as levou para campos de férias. Eles se esforçam para ensiná-las. Eu estou muito satisfeito com os salesianos. Eles nos ajudam muito. Eu era muito pequena quando meu pai morreu. Eu tinha apenas 1 ano de idade. A minha mãe não me criou como uma criança deveria ser educada desde pequena. Ela bebia muito, era alcoólatra e era assim a vida lá em casa. Eu também não tive uma infância feliz. Passamos muita fome. Ao todo somos 6 filhos. O nosso pai gostava de beber muito e a nossa mãe era analfabeta. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha que ir trabalhar e eu não ia à escola. Eu fui forçado a trabalhar em vez de estudar para ter pão na mesa, para ajudar a nossa família, as crianças, os irmãos e irmãs.
para os alimentar. Na minha opinião, casar aos 14 anos e dar à luz aos 15 não é uma boa ideia. Simplesmente não é bom. É por isso que eu estou fazendo tudo o que posso para que isso não aconteça, para que as minhas filhas possam estudar e ter acesso à educação. Quando os nossos filhos começaram a se encontrar com os padres, nós acabamos conhecendo eles. Começamos a passar cada vez mais tempo com os padres. Frequentamos a igreja e decidimos nos casar na igreja. Gradualmente, eles foram se abrindo. Começaram a confiar em nós. Começaram a desabafar conosco e, progressivamente, chegamos ao ponto em que os convidamos a seguir o caminho da fé. Expliquei que, para um homem de fé, a vida não está isenta de problemas, mas é mais fácil lidar com eles se acreditarmos. O fato de me sentir próximo de Deus me ajuda a superar todas as dificuldades e a seguir em frente. Eles perceberam que estavam cheios de problemas e que não conseguiam resolvê-los. Com o tempo, começaram a partilhá-los conosco e, assim, se abriram. Percebemos o que eles tiveram de enfrentar na vida e o quão difícil foi. Eles nos ajudam, nos orientam na direção certa. E é por isso que queremos assumir as nossas responsabilidades, graças ao seu apoio. Até agora, nunca ninguém nos tinha oferecido ajuda. Nem os pais, nem ninguém. Às vezes olhamos para os salesianos como pais, depois como amigos, como cristãos, como os nossos irmãos na comunidade da igreja. A ideia consiste em tornar este edifício visível, para que todos os habitantes do Distrito Roma possam nos ver. Por isso, na verdade, somos um pouco como artistas, num palco de teatro. Imaginamos que iríamos construir algo pequeno, uma casa pequena para morar e depois algo maior. Bem, agora podemos ver o resultado. É uma espécie de complexo de edifícios que não pretendíamos, mas que acreditamos ser um reflexo da vontade de Deus. Acho que já concluímos mais da metade das obras. Já terminamos a estrutura do telhado, o sistema de ventilação está instalado e funcionando. 3/4 da instalação elétrica está concluída. Os quadros de distribuição, os cabos colocados, tudo isso está pronto. Em relação à salvação do homem, o seu desenvolvimento pessoal, educação e fé são fundamentais. Por isso, decidimos construir esta escola, para podermos dar a estes jovens uma nova chance na sua vida, um novo começo. Porque vemos que os jovens que frequentam a escola no distrito Roma de Mahala costumam ter pouca instrução. Então, acredito que essa é uma forma de ajudá-los.
O padre Jaroslav me perguntou uma vez se eu queria me batizar, e eu concordei. Afinal, eu andava me preparando para isso há mais de 2 anos, e sei que o melhor é seguir o caminho do Senhor. Agora eu tenho a oportunidade de educar os meus filhos da mesma maneira, para que eles sigam o caminho do Senhor e não se desviem para becos sem saída. Não, isso nunca teria acontecido. Graças a Deus que os padres foram enviados para cá. Tudo mudou muito. Caso contrário, nada teria sido possível. Nem as crianças estudariam, nem a minha filha cantaria e tocaria violão. Isso não poderia acontecer em nenhuma outra circunstância. Acreditamos que Deus pode fazer milagres com quem quiser. Se alguém recebe uma bênção de Deus, essa bênção pode superar todo o mal que aconteceu antes. Se não acreditássemos nisso, nunca poderíamos realizar a nossa missão.